Na aula de hoje, nós vamos estudar direitos políticos, questões comentadas da OAB. Fica aqui nesse vídeo e bora estudar direito constitucional. OAB 2012-3. José da Silva, prefeito do município X, integrante do estado Y, possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Sobre essa situação, assinale a afirmativa correta. Letra A. José da Silva Júnior, filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual de Y, desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Letra A está errada. A idade mínima exigida para o cargo de deputado estadual é 21 anos. Está no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha C. Portanto, ainda que José da Silva tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito, José da Silva Júnior não poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual. Letra B. Maria da Silva, esposa de José da Silva, vereadora do município X, só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Letra B, incorreta. Não há necessidade de desincompatibilização nesse caso, pois Maria da Silva já é titular de mandato eletivo e candidata à reeleição. Conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 7, parte final da Constituição. Letra C. José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z, não sendo necessário que renuncie ao mandato até 6 meses antes do pleito. Errado. Para concorrer a outro cargo, José da Silva, prefeito, deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. É o que dispõe o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. E a letra D. Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. A letra D está correta. Como o sobrinho é parente apenas em 3º grau, de fato não é necessária a desincompatibilização de José da Silva 6 meses antes do pleito para que ele concorra ao cargo. A gente encontra essa resposta lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Próxima, OAB 2011-3. A respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. Letra A. O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de perda de direitos políticos. Letra A está incorreta. De acordo com o artigo 15, inciso 1 da Constituição Federal, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é que pode gerar perda dos direitos políticos. Letra B. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos é caso de cassação de direitos políticos. Letra B, incorreta. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos é caso de suspensão dos direitos políticos e não de perda. Letra C. A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos. Letra C, sim, correto. De acordo com o artigo 15, inciso 5, e também o artigo 37, parágrafo 4º, ambos da Constituição, e a Lei 8.429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Diz o artigo 15,
da Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, dispõe o inciso 5. E o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E a letra D? A incapacidade civil relativa é caso de perda de direitos políticos. Letra D, incorreta. A incapacidade civil absoluta gera a suspensão dos direitos políticos. Está no artigo 15, inciso 2 da Constituição. Seguindo, OAB 2011-3. Assinale a alternativa que relacione corretamente o cargo político e o sistema eleitoral adotado. Letra A. Governador, sistema proporcional de 2 turnos. Letra A, incorreta. O governador e os demais chefes dos executivos são eleitos pelo sistema majoritário e não pelo proporcional. Letra B, prefeito, sistema majoritário de maioria simples para municípios com menos de 200 mil eleitores. Letra B, sim, correto. De fato, o prefeito é eleito pelo sistema majoritário de maioria simples na hipótese de municípios com até 200 mil eleitores. Se for um município com mais de 200 mil eleitores, as regras aplicáveis são as previstas nos parágrafos do artigo 77 da Constituição, ou seja, o sistema será o majoritário absoluto. Então, a letra B é a alternativa correta. Vamos ver as demais. Letra C, congressista, sistema proporcional. Errado. No Congresso Nacional há deputados federais e senadores, e o sistema de eleição são diferenciados. Portanto, é equivocado afirmar que o gênero congressista é eleito pelo sistema proporcional. Resumindo, o Senado, representante dos Estados-membros, possui senadores que são eleitos pelo sistema majoritário. Já a Câmara Representante do Povo é composta de deputados federais eleitos pelo sistema proporcional. E letra D, vereador, sistema distrital. Letra D, incorreta. O vereador é eleito pelo sistema proporcional. Próxima. OAB 2011-1. Os direitos políticos não podem ser cassados. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento. Letra A. Cancelamento de naturalização por decisão administrativa. Letra A está incorreta. O cancelamento da naturalização pode até influir nos direitos políticos, mas só se tal ato se der por sentença judicial transitada em julgado. É o que dispõe o artigo 15, inciso 1 da Constituição Federal. Letra B, improbidade administrativa. A letra B, sim, correta. A condenação por improbidade administrativa é uma hipótese em que há suspensão dos direitos políticos. Artigo 15, incisos 5 e 37, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal. Letra C, condenação civil sem trânsito em julgado. Letra C está errada. Apenas a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é que terá influência nos direitos políticos. Artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. E a letra D, incapacidade civil relativa declarada judicialmente. Errado. O que pode refletir nos direitos políticos é a incapacidade civil absoluta e não a relativa. Artigo 15 é o que diz o artigo 15, inciso 2 da Constituição. Próxima. OAB 2010-3. De acordo com a Constituição da República,
são inalistáveis e inelegíveis. Vamos ler todas as alternativas. Letra A, somente os analfabetos e os conscritos. Letra B, somente os estrangeiros e os analfabetos. Letra C, somente os estrangeiros e os conscritos. E letra D, os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos e os conscritos. Veja, os analfabetos são apenas inelegíveis. É o que dispõe o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, e também o parágrafo 2º da Constituição. Artigo 14, parágrafo 2º. Os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis e inelegíveis. Artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis e inelegíveis. Então, a alternativa correta, letra B. Próxima. OAB 2009-2. Assinale a opção correta a respeito dos partidos políticos. Letra A. Como sujeitos de direitos, os partidos políticos têm legitimidade para atuar em juízo e, se tiverem representação no Congresso Nacional, podem ajuizar mandado de segurança coletivo. A letra A está correta. De fato, é o que prevê o artigo 5º, inciso 70, a linha A da Constituição. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Alternativa B. Somente os partidos com representação no Congresso Nacional podem usufruir dos recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. A letra B está errada. De acordo com o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, com redação dada pela Emenda 97 de 2017, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, primeiro, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, a segunda hipótese, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. É importante lembrar que o artigo 3º da Emenda 97 de 2017 determina que essa regra vai se aplicar a partir das eleições de 2030. Até lá, devem ser observadas as regras de transição para que haja aplicação do dispositivo. E essas regras de transição, elas estão previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo. Letra C. A Constituição Federal consagra o princípio da liberdade partidária, de modo ilimitado e irrestrito, não admitindo condicionantes para a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Letra C, incorreta. O artigo 17, caput da Constituição, trata da liberdade partidária, mas traz alguns preceitos que devem ser observados, como o caráter nacional, a prestação de contas à justiça eleitoral, etc. Portanto, o princípio aqui mencionado, ele não tem caráter absoluto. E a letra D, os partidos políticos somente adquirem personalidade jurídica após duplo registro, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em questão sediados. Alternativa D, incorreta, porque o artigo 17, parágrafo 2º da Constituição, dispõe que a aquisição da personalidade jurídica se dá na forma da lei civil. Conforme dispõe o artigo 8º da Lei 9.096 de 95, isso ocorre com o registro do partido político no cartório competente do Registro Civil
de pessoas jurídicas da capital federal. Nesse momento, já adquiriram personalidade jurídica. Após isso, é que devem registrar seus estatutos no TSE. Próxima. OAB 2008-2. Conforme dispõe a Constituição Federal, os prefeitos municipais, letra A, podem ser reeleitos para até 2 períodos subsequentes ao do primeiro mandato. Letra A, incorreta. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, determina que os chefes do Executivo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal podem ser eleitos para um único período subsequente. Letra B, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, caso desejem se candidatar à reeleição. Letra B, incorreta. O artigo 14, parágrafo 6º da Constituição, dispõe que apenas quando forem concorrer a outros cargos é que devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Letra C, somente devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, se forem concorrer a outros cargos eletivos. A letra C, sim, correta. É o que se extrai do artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. E a letra D, não poderão ser reeleitos. Errado. Conforme já mencionamos, os prefeitos podem ser reeleitos para um único período subsequente. Está lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. A próxima. OAB 2008-1. No que diz respeito aos direitos políticos, assinale a opção incorreta. Letra A. O conceito de domicílio eleitoral não se confunde com o de domicílio da pessoa natural, regulado no Código Civil, pois, naquele, leva-se em conta o lugar onde o interessado tem vínculos políticos e sociais, e não o lugar onde ele reside com ânimos definitivos. A letra A está correta. O texto da alternativa ele foi extraído exatamente do livro Curso de Direito Constitucional do ministro e professor Gilmar Ferreira Mendes, publicado pela editora Saraiva. De fato, o conceito de domicílio eleitoral, por ser mais flexível, é diferente do adotado pelo Código Civil em seu artigo 70. E o que diz o artigo 70 do Código Civil? Ele diz que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Letra B. A Constituição Federal determina que as eleições dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos vereadores devam efetivar-se pelo critério proporcional. A letra B também está correta, visto que as eleições dos deputados federais, estaduais, distritais e dos vereadores devem observar o sistema proporcional. É o que diz o artigo 45, caput e 27, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal, e o artigo 84 do Código Eleitoral, a Lei nº 4.737, de 65. Letra C. O plebiscito e o referendo podem ser convocados tanto pelo Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, quanto mediante lei de iniciativa popular. Letra C, sim, essa é a alternativa incorreta. O artigo 49, inciso 15 da Constituição, dispõe que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Tal atribuição é exercida por meio do decreto legislativo. E a letra D. Reconhecida a incapacidade civil absoluta, mediante sentença que decrete a interdição, ocorre a suspensão dos direitos políticos, mas não a perda de tais direitos. A letra D também está correta. De fato, a sentença que reconhece a incapacidade civil absoluta e decreta a interdição faz com que os direitos políticos fiquem suspensos enquanto durarem os seus efeitos.
É o que dispõe o artigo 15, inciso 2 da Constituição e os artigos 1767 e 1779, ambos do Código Civil. Próxima. FGV 2011. A respeito das inelegibilidades, assinale as afirmativas a seguir. Primeiro, os analfabetos são inelegíveis para qualquer cargo e, além disso, estão impedidos de votar por determinação legal. O item 1 está incorreto. Os analfabetos, realmente, eles são inelegíveis para qualquer cargo. É o que dispõe o artigo 1º, inciso 1, a linha A, da Lei Complementar 64/1990. Mas eles podem se alistar como eleitores. Eles possuem capacidade eleitoral ativa de votar, mas não possuem capacidade eleitoral passiva, quer dizer, eles não podem se candidatar. A gente pode, inclusive, observar o que dispõe o artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e parágrafo 4º da Constituição. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso 2, facultativos para, a linha A, os analfabetos. E diz o parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Item 2. Então, o item 1 é falso. Item 2. É condição de elegibilidade a idade mínima de 35 anos para os candidatos à presidência da República e de 30 anos para aqueles que pleiteiam a chefia do Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal. O item 2 ele está correto. Dispõe o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, alíneas A e B da Constituição. Artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 6, a idade mínima de, a linha A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. A linha B, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3. Aqueles que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, entre outros, são inelegíveis para qualquer cargo. O item 3 é verdadeiro, correto. É o que dispõe o artigo 1º, inciso 1, a linha E, itens 6 e 7 da Lei Complementar 64 de 1990. O artigo 1º diz que são inelegíveis, inciso 1, para qualquer cargo, e aí dispõe o item 6, aqueles que tiverem praticado lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. E o item 7, que tiverem praticado tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e crimes hediondos. E a linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Item 4. As arguições de inelegibilidade são conhecidas pelo TSE quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República e senador, e pelos tribunais regionais eleitorais no caso de governadores ou vice-governadores dos estados e do Distrito Federal. Item 4, incorreto. Deve ser apresentada ao TSE, no caso de presidente ou de vice-presidente da República, e nos TREs,
quando se tratar de senador, governador ou vice-governador de Estado ou do Distrito Federal. Artigo 2º, parágrafo único, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 64 de 1990. Dispõe o artigo 2º, compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante: inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Inciso 2, os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Nesse sentido, vamos assinalar, as afirmativas. Letra A. Se apenas as afirmativas... Está um pouco confuso aqui, mas a gente pode corrigir. Letra A. Se apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estiverem corretas. Não, nós temos apenas o item 2 e o item 3 corretos. Letra B. Se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. Não. Letra C. Se apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estiverem corretas. Não. Letra D. Se apenas as alternativas 2 e 3 estiverem corretas. Letra D é a alternativa correta. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Mais questões de direito constitucional comentadas, provas da OAB. Na próxima aula, nós vamos tratar de organização do Estado. E se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder. Qualquer assunto que você deseje também ver abordado aqui no canal, basta você pedir e a gente prepara uma aula especial. Falou, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.